E aí, pessoal, fui ao jogo ontem e tenho uma experiência interessante para contar para vocês. Coisas boas e também uma péssima experiência no Museu do Grêmio. Um museu onde a gente deveria estar retratando a nossa história. Vamos falar do jogo e também de Romildo Bolzan e a relação com o torcedor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Como prometido ontem, peguei o meu filho e levei no jogo do Grêmio. O Grêmio enfrentava a sua estreia, o seu recomeço na dura tarefa de voltar à primeira divisão. Usou o time de transição, venceu o Caxias por 2-1, mostrou Elias, mostrou Rildo. O Grêmio mostrou também um time coletivamente bem montado, com dificuldades que o time principal do ano passado tinha, um meia muito avançado, um meio-campo que ficou fragilizado, mas que teve nos zagueiros e nos dois volantes figuras importantes para o Grêmio conseguir segurar a vitória. Teve em Rildo o acerto técnico, o jogador que conseguiu fazer a diferença, e teve o goleador Elias. A gente falou bastante sobre isso na live ontem, porque eu quero relatar aqui uma experiência. A experiência de um jogo, de um time e de um clube constrangido. A torcida, pouco menos de 4 mil torcedores. Aí vai se dizer, é o time de transição, é um recomeço, é também um dia de muito calor e uma chuvarada. Poucos minutos antes, assim, de se movimentar aí o jogo, a chuva caiu na arena, eu cheguei mais cedo, ela caiu por volta de 5 horas, mas foi uma chuva contundente. E eu resolvi olhar todos os espaços. Eu dei a volta na arena, eu entrei no quadro social, eu entrei no museu, que eu vou falar sobre isso, que ele é constrangedor. Eu, obviamente, cheguei muito cedo, fui um dos primeiros a entrar no estádio, e eu acompanhei todo o movimento do torcedor. Xingamentos a Romildo Bolzan aconteceram. No intervalo do jogo, o grupo que se posiciona da geral, falei na live sobre isso, mas o grupo que se posiciona na geral, em cima, lá no pavilhão, lá no andar superior, exatamente em cima da geral, cantou o tradicional xingamento a Romildo Bolzan no intervalo da partida. Romildo, de certa forma, contrapôs isso e deu uma informação, que o Grêmio doou 200 ingressos para essa torcida. O Grêmio fez uma doação ali pro pessoal pelo que eu entendi, o pessoal da banda e tal, mas é uma informação, a gente não tinha essa informação, o presidente Romildo Bolzan. Em cima das frases do presidente Romildo Bolzan, eu queria avançar também, porque ontem eu vi um presidente mais erguido. Não sei se foi a vitória, não sei se a retomada, não sei se o grupo de companheiros dele se posicionando também para apoiar, para botar para cima. Eu vi um presidente mais vivo, um presidente mais abraçado. E acho que, de certa maneira, isso é muito importante. O Grêmio precisa do seu presidente, eu tenho batido o pé nisso. O Grêmio só vai sair assim. Só que, quando tu conversa com todos os colaboradores, funcionários, até o pessoal da arena, tu nota uma linha cabisbaixa. Todo mundo tá de cabeça baixa. Na experiência que eu tive na loja, e eu entrei na loja, conversando com algumas pessoas, todos dizendo, César, como é que vai ser? Como é que vai ser isso aqui? E eu dizia, gente, vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça, a loja está aqui, os torcedores estão aqui, nós vamos jogar. Já passei por 91, já passei por 2004 e nós vamos levantar. Agora, a gente não pode ficar sempre olhando para trás, sempre olhando no retrovisor, vendo todos os fracassos que aconteceram. Teve um colaborador da loja, que eu não vou citar o nome porque ele não me passou, que disse, nós fizemos tudo errado, mas olha o que nós temos. E aí se referindo ao tamanho que o Grêmio tem, a coisa gigantesca do Grêmio, que é realmente essa estrutura que o Grêmio desenvolveu. Mas que precisam de reparos, que precisam do olho dos dirigentes, dos torcedores, de todos. Nós precisamos levantar a cabeça. E aí eu chego
na consequência da minha experiência. Tive experiência parecida. O quadro social, por exemplo, não tinha uma pessoa. Nenhuma pessoa. Eu era o único ali dentro. Muitos, uma estrutura grande, muitos funcionários e eu. Eu e o Guilherme, meu filho. Agora, o que eu posso falar da experiência do museu? Aí me incomodou. Foi o ponto de corte para mim do dia de ontem. O triste ambiente do Museu do Grêmio. Eu não conhecia, eu conheci muito o Memorial Hermínio Bittencourt, lá no Estádio Olímpico, que vocês conhecem, e que tinha tudo, fotografias da construção da Baixada, lá, construção não, mas da Baixada, fotografias da construção do Estádio Olímpico, a história da Baixada, a história do Olímpico, a história de todos os títulos, dos mais simples, as fotos de muitos antigos dirigentes do Grêmio, a história bem contada de tudo, tudo muito vivo, tocado, né? E o Museu do Grêmio na Arena, eu vou falar a palavra escândalo, mas poderia utilizar a palavra vergonha também. Eu cheguei, entrei e disse, quero conhecer o museu. Não conhecia o Museu da Arena. Não sei se vocês conhecem. Aí eu cheguei ali, eu paguei R$6, como sócio eu paguei R$6 para entrar. Tá bem. Uma sala à direita, uma sala à esquerda e aparentemente salas atrás. Aí o coordenador, muito simpático, disse, por aqui, depois o senhor passa aqui na frente e vai na outra sala. Tá bem. Eu fui ali, as taças e um texto. Depois eu vou falar sobre esse texto. Fui para o outro lado, os principais títulos, assim, em fotografias. Aí um multimídia, assim, passando fotos dos ex-presidentes. Aí atrás, uma sala com um projetor estragado. Não estava funcionando, uma sala toda fechada, assim, com um projetor estragado. Eu voltei e disse, alguma coisa a mais? Ah, tem as camisas lá em cima. Eu, tá, camisas históricas e tal. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu dei de cara com o texto original. Texto original. O texto de abertura. Eu comecei a ler o texto. No texto diz que o Grêmio tem 2 Libertadores e que o Grêmio tem 4 Copas do Brasil. Aí, esse texto aqui tá errado. E aí o colaborador, o funcionário, pois é, tem que trocar. Constrangido, envergonhado. Aí eu voltei para outra sala onde tem os títulos e tinha lá Libertadores de 17, a Copa do... muita ênfase, inclusive com erros de informação. Por exemplo, faltando dirigentes, o meu pai foi dirigente na Libertadores de 83, incluindo dirigentes que não estavam e excluindo dirigentes que estavam. Erros de informação. Erros de informação. Um escândalo. O Museu do Grêmio rasga a história do Grêmio. Rasga a história do Grêmio. Ou fecha a porta, ou entra alguém ali e auxilia os funcionários a dizer, vamos ajustar isso aqui, vamos arrumar, para não envergonhar a história do Grêmio. O Grêmio não começou agora. O Grêmio não é feito por quem diz ali que é dirigente e quem não é. Peguem o trabalho todo que foi feito no Memorial, que tinha no Olímpico, que era simples, num espaço pequeno, mas era do Grêmio, da história do Grêmio. É vergonhoso o museu. O museu rasga a história. Parece que o Grêmio nasceu há pouco tempo. Tem a coisa histórica, assim como uma ou outra vitória importante, como foi a Libertadores de 83. Tem, mas não é isso. O Grêmio é mais do que isso. Aquela experiência, quando batida, e eu botei o texto ali na capa e aqui pega a foto aí para você olhar. Pega e olha, tá escrito ali.
Tá escrito, não inventei. Eu bati uma foto porque eu disse, cara, isso aqui tá tudo errado. Quem entra ali e olha e lê o texto inicial do Museu do Grêmio não sabe que o Grêmio tem 3 Libertadores. Não sabe que o Grêmio voltou a ganhar depois de 15 anos de seca. Porque ali não tem a Copa do Brasil de 16 e a Libertadores de 17. Nós precisamos cuidar do Grêmio. Se a Arena não cuida do Grêmio, nós gremistas temos que cuidar do Grêmio. E cuidar da história do Grêmio é o mínimo que eu posso pedir. É o mínimo que vocês podem fazer. Aquilo que a gente viveu ontem, a maravilhosa experiência de dentro do campo de ver o time jogar, não tem nada a ver com esse descuido que a gente tem com coisas importantes. A história é importante. A história é o que nos movimenta para o futuro. E eu ontem fiquei constrangido. Queria lá, eu lembro, por exemplo, de caminhar de mãos dadas com meu pai no memorial do Olímpico e de me sentir vivendo a história. Ontem eu levei o meu filho de mãos dadas e eu não pude contar a história do Grêmio para ele. Ou ao menos eu tive que contar pela minha memória e não porque estava escrito ali. Isso tem valor, gente. E a gente precisa se preocupar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.